irmãos para que a gente possa ficar em pé, né? Para a gente orar ao Senhor, porque você não veio aqui, irmão, para ver palestra, você veio aqui para ver a palavra, o maná do Deus Altíssimo. Então, o maná do Deus Altíssimo, a gente tem que ter reverência. Eu tenho muita responsabilidade, tenho muita gratidão de estar aqui, mas eu sei que a gente tem que ter muita responsabilidade na palavra do Senhor, né? Então a palavra do Senhor diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito seus efeitos. Então aqui, irmãos, para a gente ver a glória de Deus, a gente precisa tirar. Se tiver qualquer pecado em mim ou em ti, a gente vai orar para pedir ao Senhor para Ele tirar esse pecado e fazer reconciliação, para Ele poder ser, a glória dele ser transparecida aqui nesse local. Querido Pai amado, Pai querido, dando graças a Ti pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. A Tua palavra diz isso, Pai. Nos santifica, meu Pai, através do sangue do Teu Filho, Senhor. Senhor, a Tua palavra a gente tem ânsia da Tua palavra, Pai. Mais ânsia, meu Pai, como a coça necessita de água, meu Pai, nós necessitamos da Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Entra, meu Pai, no ouvido, meu Pai, e não saia pelo outro. Faça morada, meu Pai. No assunto, meu Pai, no dia de hoje, meu Pai, que a gente tem que sempre ser humilde, meu Pai, sempre para escutar o Espírito Santo que está dentro de nós, Pai. Desde o momento que aceitamos o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos ajuda, meu Pai. Me ajuda, meu Pai. Eu sou apenas um instrumento, Pai. Menos de mim, Pai, e mais de Ti, Pai. Fala com a Tua igreja, meu Pai. Essa palavra, meu Pai, para ser um divisor de medula, meu Pai. De tudo, meu Pai, na vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. Então a gente... Vou pedir uma norma. A gente vai... Só um instantinho aqui. Então a palavra do Senhor é o pedir o livro sagrado, uma nova João, o Evangelho de João, capítulo 16, 13. A gente vai se guiar para esse é o 16, 13. 1, 6, 1, 3. Amém? Essa palavra é o nosso mestre, ele falando, né? Ao discípulo: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ouvir, de vir. Essa palavra do Senhor, né, a palavra do Senhor, a Bíblia, é muito maravilhosa, mas quando o Senhor Jesus está falando, é o mestre que está falando, como a gente está falando, o nosso mestre, nosso único mestre, né? Que a palavra do Senhor fala para a gente não chamar ninguém de mestre ou pai, né? Só apenas o nosso Senhor Jesus. E ele fala isso, né? Quando ele for, o Espírito Santo vai vir. E no Atos 2:2, nota, por favor. 2:2. Capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistos por ele línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E logo após disso, em Atos 2:37, por favor, irmão. E ouvindo eles isto, giraram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, então aquela promessa que o Senhor Jesus falou antes dele voltar para o Pai foi concretizada pelo livro sagrado em Atos. Nesse momento, as pessoas receberam o Espírito Santo do Senhor, irmão. E depois dali, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, né? Foram guiados, como diz a palavra de hoje para você, irmão, foram guiados pelo Espírito Santo do Senhor.
Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, nós somos que filho do Deus Altíssimo. Então, a gente sabe quem é a propriedade da gente. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, a gente tem que ser, sempre tem que ter isso no nosso coração. Nunca deixe esse mundo de te diminuir, irmãos, sabe? Porque às vezes esse mundo quer nos diminuir, às vezes e é sempre para perto de ti, irmãos. Às vezes uma pessoa quer te diminuir, sabe? Eu até mostrei as fotos para minha esposa, eu estava no apartamento mais caro aqui, né, da Oceania, que é uma cobertura, que são 2 andares. É 140 milhões de dólares australianos. Eu comentei com o dono da minha empresa, meu irmão, Paulo, o nome dele. Paulo, é coincidência, né? Paulo, eu estou falando para você, esse apartamento é o mais caro, mas se a pessoa que tem esse apartamento é um bilionário, mas ele não tiver Cristo, ele não tiver o Espírito Santo, ele é um miserável. Então hoje em dia, irmão, você dá graças a Deus, porque dentro de você tem o Espírito Santo do Senhor, e você tem que dar todos os dias glória a Ele por isso. A gente sempre tem que ter isso em nossas mentes, a preciosidade que temos dentro da gente, irmãos, tá? E o Espírito Santo do Senhor, ele vai te guiar. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo, tá, irmão? Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu estava até pensando em dar um exemplo prático hoje de manhã, quando eu estava fazendo essa pequena meditação, guiado pelo Espírito Santo, né? É um passo a passo, exemplo do meu filho. Eu pensei assim, o primeiro dia que ele foi para a escola, né? A minha esposa, maravilhosa esposa Sibeli, ela fez um passo a passo com o Davi, ela guiou o Davi, ela pegou o Davi pelo braço, pela mão, e foi levando o Davi para a escola. E quando ela foi levando o Davi para a escola, ela foi explicando o que iria acontecer. Ó, meu filho, você vai para a escola, a professora vai te receber, você vai chegar num determinado horário, você vai sair num determinado horário. Então foi um passo a passo que ela foi explicando. Ela pegou ele pela mão, né? Literalmente levou e explicou. E o Davi ficou mais o quê? Mais tranquilo, né? Imagina se o Davi, claro que não, né? Mas ele foi sozinho, indo sozinho. A pessoa não sabia o que iria acontecer. Seria tudo o quê? Seria tudo uma surpresa, né? Mas quando a gente sabe como é o caminho, como a gente vai passar esse caminho, o que vai acontecer nesse caminho, fica uma coisa mais fácil, Manuel, quando a gente tem o quê? Esse direcionamento de alguma pessoa. Então o Espírito Santo do Senhor, ele faz isso conosco. Ele nos guia dessa forma, irmão. Ele vai nos levando no caminho, né? Assim, eu botei aqui, no estudo que eu estava fazendo, o caminho antigamente, na Bíblia, como é falado, é o próprio cristianismo, né? Isaías, irmão, por favor, pode colocar aí 35:8. Isaías, ele já profetizou como que seria esse caminho do cristianismo. É o capítulo 35, versículo 8, irmão. Obrigado, não é rápido, não. E ali haverá uma estrada, um caminho que chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Então, assim, quando você tem um caminho, irmãos, tem um direcionamento, você recebeu o Espírito Santo do Senhor, você está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor, você tem um caminho a percorrer, irmão. E esse caminho é o quê? É estreito, como diz a palavra do Senhor, o caminho é estreito, né? Mas o Senhor, Ele deu esse caminho para a gente, Ele é tão maravilhoso que muitas pessoas morreram para deixar esse livro maravilhoso, esse diamante aqui, irmão. Você tem que ter muita sabedoria e tremor e a obrigação de agradecer o Senhor por isso. Através desse passo a passo do que eu fiz uma analogia da minha esposa falando para o Davi, que é o passo a passo que o nosso Senhor nos dá, irmã Tereza, através da palavra do Senhor. Então é isso que a gente tem que percorrer, irmã, né? E qual é a dica? Isaías 30:21, irmã. Aleluia. 30:21. Amém, amém.
E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem ponto de viagem, nem para a direita, nem para a esquerda. Então Isaías, amém, irmãos? Isaías, ele já profetizou já, que a gente vai ouvir, né? A gente sabe quando é o pastor que está falando, porque a gente reconhece que é ele que está falando, irmã Norma. Então a gente tem o que a gente sabe qual é o caminho, ele vai te direcionar, irmão. Que você, quando você lê a Bíblia, já ficou tudo no seu subconsciente. Então o Espírito Santo, às vezes, quando você faz uma coisa errada, ele vai te convencer, irmão. Ele vai te falar: tu fez errado ali. Acontece quando eu erro, às vezes, tipo assim, eu sinto o Espírito Santo te deixa triste, porque ele fala com você, irmão. Então a gente tem que ter o que? Submisso ao Espírito Santo, a gente tem que entender isso, irmão. E a gente tem que viver dessa forma. A gente tem que ser o que? Sempre quebrantado, porque ele sempre está querendo falar conosco, irmão. Sempre ele está querendo, falar. Mas quando você começa a obedecer a palavra do Senhor, né, não roubando, não caluniando, não falando fofoca do irmão, nessas coisas todas, porque você vai subindo de um nível e ele vai te direcionando. Esse é o Senhor das nossas vidas, o nosso Espírito, o Espírito Santo que está dentro da gente, irmão. E com certeza, irmãos, se você direcionar, ser guiado pelo Espírito Santo, irmão, você vai ter uma vida bem-aventurada. Você vai ter bem-aventurado em tudo quanto que você for fazer, irmã Luísa. Né? Eu olho para a irmã Luísa, a vida do pastor, mesmo vejo a bem-aventurança na vida deles. Né? Eles começaram há tanto tempo desse caminho do cristianismo, sendo guiados pelo Espírito Santo de Adonai, irmã. Eu vejo, irmã, mesmo que a senhora já falou algumas coisas da tua vida, irmã, mesmo você não tendo, irmão, um amor de mãe como você não teve, como gostaria, você é o que é guiado pelo Espírito Santo, irmã, e você repassa esse amor. Eu vejo esse amor que a senhora repassa para a gente. Imagine com os seus filhos, irmã. Então isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Adonai, irmã. Mesmo você não recebendo, você está dando, porque é melhor dar do que receber, irmão. Você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. É assim, dessa forma, irmão, que a gente vai vivendo, a gente vai soltando barreira, a gente vai vivendo, irmão. Ok? Amém, irmão? Amém? Amém? Aleluia? Glória a Deus. Olha aqui o resultado. Lucas 1, 78. Lucas 1, 78, por favor. 1, versículo 78. Então, irmão, quando você está no caminho, sendo guiado pelo Deus Altíssimo, irmão, por causa das tuas terras misericordiosas do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. E no 79, para brilhar sobre todos aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz, irmão. Então, assim, irmão, quando a gente está sendo guiado pela palavra, pelo Espírito Santo do Senhor, irmão, a gente tem o quê? O irmão, as pessoas olham para a tua vida e vê uma coisa diferente, irmão. O ímpio olha para a tua vida e vê o quê? As bem-aventuranças da tua vida, irmão. Sabe? Às vezes uma coisa lá que atingiu uma pessoa, atingiu outra, aquela pessoa é diferente. Se a pessoa não saber que você é cristão, irmão, que você tem que fazer um diferente, irmão, a pessoa vai chegar ao ponto que isso vai ser uma forma de evangelização, irmão. Que a pessoa vai te perguntar: vem cá, irmão, não sei o quê, eu vejo a tua vida, você é bem-aventurado, as coisas que você faz sempre são bem-aventuradas, mesmo quando você às vezes tem uma aprovação, porque a palavra do Senhor fala em Tiago, fala isso, irmão. Quando a gente tiver uma aprovação, a gente tem que dar glória a Deus, porque é uma forma da gente ser evoluído, irmão Antônio. Então, mesmo nessa fase, quando você dá uma glória a Deus, você sempre agradece, você está vendo de uma vida diferente, você vai falar: não, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Adonai. Então, Adonai, Deus, ele me falou que vai ser dessa forma. Eu não tenho mais que olhar a vida, irmãos, pelos meus olhos físicos. Se eu olhar pelos meus olhos físicos, os meus olhos vão me trair, irmão Antônio. Eles vão me trair. Eles vão ver que eu não tenho como às vezes pagar uma dívida, eu não tenho como renovar o visto, eu não tenho uma doença. Então, dessa forma, você não tem que olhar para essas olhos, você tem que olhar pela parte espiritual, irmão. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Quando acontecer isso na tua vida, irmão, não dá
não, se tiver uma coisa ruim, porque até quando é coisa boa, o ímpio é aquele que não conhece a Deus, ele dá uma glória a Deus. Então, irmão, mesmo quando aconteceu uma coisa ruim, você tem que falar assim, em tudo dai graça, porque a vontade de Cristo Jesus em nossas vidas, de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas, amém, irmão? Uma salva de palmas para o Senhor, Deus. Então é dessa forma, irmão, que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Adonai e Arzeubaiô, pelo Espírito Santo de Deus. Através do que? Sempre, irmãos, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que? Salmo 119, versículo 105. Em Salmo 119, 105, o que a palavra de Deus é para a gente, irmão? 119, versículo 105. Amém, irmão? É o que, irmão? 119, 105. 119, 105. Aleluia, glória a Deus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, irmão. A palavra do Deus Altíssimo, a palavra de Deus é o quê? Como é que a fé aumenta, meu Pai? De ouvir ou escutar a palavra do Deus Altíssimo. Quando você começa a ler, quando você começa a ouvir, o que a tua fé vai aumentando. Então é a palavra de Deus, a palavra do Senhor que é o que com nossos pés? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele que vai direcionar o teu caminho, irmão. Que é estreito, que sabemos disso, irmão. Mas a gente tem que ter a certeza, irmão, da vitória em Cristo Jesus. Amém? Mas assim, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Adonai, a Bíblia, ela te dá mais ou menos uma ideia coletiva. É mais ou menos um coletivo. Quando o Senhor fala assim, tipo, para uma fase coletiva, e de toda criatura, pregar o Evangelho, né? E fazer discípulo, ele está dando uma ideia de coletividade. É o que todos têm que fazer isso, ok? Mas assim, eu botei uma observação aqui, mais do que tipo, a gente tem que ver que é para a gente saber qual é o nosso individual, irmão. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que orar, buscar o Senhor, para saber o que Ele quer da gente aqui nesse planeta, irmão. Que a gente tem o quê? Que ir a toda criatura e fazer, mas o que o Senhor quer a gente aqui nessa igreja, no meu trabalho, na minha família? A gente quer uma coisa diferenciada. Então o que é, irmão? Botar o joelho no chão para saber o que é que Ele quer, qual é a revelação que Ele quer, irmão Luiz. É dessa forma que a gente vai conseguir isso. Ele é fiel e justo, né? Aqui até eu peguei aqui uma palavra aqui da Bíblia, né? Que Paulo, ele estava, no primeiro momento, ele estava querendo ir para a Ásia para evangelizar, né? Mas naquela hora, que ele estava com aquele sentimento, mas tem coisas às vezes, irmão, que está no seu sentimento, mas não é a hora. Tinha algum problema Paulo ir para a Ásia primeiro, para evangelizar? Não, irmão, não tinha. Mas o que ele fez? O Espírito Santo não deixou ele ir naquele momento. Então tudo tem um tempo perfeito, meu irmão. Quer ver? Vamos lá na palavra assim para a gente saber melhor aqui. Atos 16, capítulo 16, versículo 6. Olha só o que o Senhor fala assim, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E no 7, e quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Adonai não lhe permitiu. Irmãos, então tem coisas na nossa vida que às vezes a gente quer fazer, mas não está no momento, ainda no tempo perfeito, irmão. O grande discípulo Paulo, né, que é na minha opinião, o maior discípulo de Jesus, ele não teve, tipo assim, ele tinha o que? Ele é guiado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não deixou naquele momento ele ir para a Ásia, né? E glória a Deus por isso, irmão. Sabe por quê? Vamos dar glória a Deus por isso? Dá glória a Deus. Sem saber, na fé, né? Ele foi o quê? Para a Macedônia, né? E ele foi para a Macedônia, graças à Macedônia que ele foi, que é a Europa, que esse evangelho chegou na gente. Então, nosso Senhor, vamos dar salva de palmas para o Senhor. Foi através disso, dele ir para a Europa, que veio para o Ocidente, que ele foi para a Macedônia, que é na Grécia, né? Vamos ver aqui, ó, no Atos 16, 9, irmão. Aleluia.
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E no 10, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Esse Deus é maravilhoso. Se ele pediu Paulo de ir para a Ásia, é porque ele tinha um mistério com ele na Europa. Mas o Paulo era o quê? Ele era guiado pelo Espírito Santo de Adonai Yahweh Zebaoth. Ele soube isso, ele entendeu, ele teve visão. Deus, ele vai, no particular, Deus ele vai te usar, irmão. Se você botar o seu joelho no chão, pedir para ele vai te usar, ele vai te direcionar. Então, dessa forma, irmã Norma, que a gente sempre tem que pedir ao Senhor, sempre tem que se quebrantar. Porque se Paulo fosse igual a Jonas, ia para o lugar errado, né? Ele ia para o lugar errado, mas Paulo, que ele era guiado extremamente pelo Espírito Santo de Deus, e ele foi para o lugar certo, e graças a Deus foi atingido a gente, né, irmão? Então, irmãos, a gente tem que buscar sempre uma visão personalizada, da mesma forma do apóstolo Paulo, irmão. Ele buscava sempre de uma forma personalizada, para saber para onde que ele tinha que ir, no momento que ele tinha que ir. Às vezes você tem que fazer uma coisa, mas você não tem que fazer uma coisa naquela hora. Porque tudo é o quê? Como tem Eclesiastes 3, tudo tem um tempo perfeito debaixo do céu, tudo tem um propósito, irmão. Então, tipo, se ele fosse para lá, não chegaria o Evangelho talvez aqui, né? Mas Deus é misericordioso que ele ia dar um jeito, porque ele é fiel e justo, tá? Como a gente viu aqui no louvor, né? Mas aí, qual é a forma? 1 João 2,27. Já está tudo dentro da gente. Vamos aqui ver aqui. 1 João 2, 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vai receber-se desse, recebemos de quem? De Deus, o que é a unção que está dentro da gente, irmão, né? Fique em vós e não tereis necessidade de quem alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permaneceis. Então, irmãos, a gente sempre tem que ter isso no nosso coração. A gente já tem a unção. Quando você se entregou ao Senhor Jesus, foi batizado, você recebeu o Espírito Santo, você tem a unção, irmão, dentro de ti. É a verdade. Então, depois disso, você tem que dar o que? Passos. Tem que botar joelho no chão para ver o que é a personalização, irmão, do que Deus quer para a nossa vida, em todo lugar. Né? Amém. Não só apenas aqui uma observação, não só apenas aqui no culto, mas como que somos guiados para cuidar da nossa família, né, do nosso trabalho, aqui do nosso relacionamento como cristão e não cristão. E o Espírito Santo que nos guia em tudo isso, irmão. Ele que vai guiar. Ele que às vezes quando a gente vê, pô, a gente falhou no negócio, a gente fica assim, eu fico assim, irmão, sabe? A gente tem que ser guiados, né? Até o próprio cristão, às vezes, né, a gente ser guiado como cristão, né? A gente não fazer uma fofoca, sabe? Que Deus ele fica triste com isso, do nosso irmão, né? A gente sempre assim, se o irmão não estiver perto, a gente não fazer isso, entendeu? Porque a língua, meu irmão, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Não julgarás as pessoas, sabe? A gente sempre tem que botar isso na nossa mente, né? Quando a gente não tiver nada para falar de alguém, não fala, irmão. Né? Não vai, coça a tua língua para chegar e falar de alguém, porque você está dando abertura para uma coisa ruim poder acontecer, né? O inimigo, ele fica ali rodeando, né? A palavra do Senhor fala isso, ele fica o quê? Ao derredor, né? O anjo do Senhor acampa naquele que teme ao Senhor, mas o inimigo das nossas almas, ele fica o quê? Ao derredor, como um leão procurando aquele que possa tragar. Então, quando você tipo, dá brecha, só pode ser partindo só de dentro para fora, ou quando tem Deus que é com propósito também, tá? Mas assim, na maioria das vezes é sempre de dentro para fora, irmãos. Então a gente sempre tem que ter isso em mente da gente, irmão, sempre, para não dar abertura, né? Como Deus quer fazer isso conosco, irmão? Né? Como a gente vai ver isso no Salmos, capítulo 32,
no versículo 8, como ele quer fazer isso com a gente, né? A gente vai ver aqui, já botou amém, irmão, amém. Instruir-te, ensinar-te o caminho que deve seguir, guiar-te com meus olhos. E no 9, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não cheguem a ti, irmãos. Então assim, irmãos, Deus ele não quer robô, irmão. Deus ele não quer que você chegue no cavalo, que tipo assim, ele vai te pegar na rédea. Não, irmão. Ele te dá liberdade. Ele quer o quê? Ele quer te instruir através da palavra do Senhor. Ele quer te ensinar o caminho, né? Ele quer guiar você pelo Espírito Santo do Senhor. Ele não quer robô, não quer tipo ser um cavalo que você tem que ficar puxando, entendeu? Ele quer te dar liberdade, irmão. Deus é assim, o Espírito Santo, às vezes se você não tiver sensibilidade, irmão, você não sente isso que ele está falando. Por quê? Ele é um cavaleiro. O diabo que veio para roubar, matar e destruir, bate na porta. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida. A vida é abundância. Amém, irmão? Amém? Então, assim como a gente entende isso, a gente tem que pegar e fazer, porque às vezes a pessoa acha que para fazer alguma coisa tem que ser uma coisa tipo, sabe? O realinhamento do cosmos, sabe? Uma lua de sangue. Não, irmão. Se Deus está botando, se você sabe a palavra, e o Espírito Santo está te botando aí para ajudar alguém, levanta e vai ajudar alguém, irmão. Ah, mas eu não sei se isso é bíblico. Está na palavra do Senhor, não está? Aquele que me ama, que cuida dos meus pequeninos, então é o Espírito Santo que está falando contigo, irmão. E às vezes a gente não entende isso, sabe? É muito... Assim, às vezes assim acontece, às vezes comigo. Às vezes à noite eu acordo, se eu tiver, às vezes eu acordo no banheiro e volto, mas se eu não tiver com muita vontade de dormir, eu começo a orar, irmão. E já várias coisas que Deus já falou comigo com intensidade tão grande. Ele pode falar em qualquer lugar? Pode. Mas às vezes à noite, de madrugada, você não tem barulho, irmão. Você não tem alguma coisa ocupada para fazer um trabalho, um negócio para receber, uma mensagem. Então ali você está o quê? Está mais liberado. Então dessa forma, Deus pode falar em qualquer horário, né? Mas eu creio que à noite, como você está com a mente mais tranquila, você já dormiu, é uma forma do Senhor usar mais para falar desse horário. Mas claro, ele é Deus, ele pode falar em qualquer local, né? Qualquer hora também. Né? Mas quem é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai, só se for um propósito mesmo do Senhor, ele não vai falar e tal, né? Vou dar até um exemplo aqui para vocês que aconteceu. Quando eu estava fazendo isso, o Senhor colocou no meu coração para me dar esse testemunho aqui. Uma pequena coisa, a experiência começou numa senhora no hospital, irmão Luiz. Quando a Sibeli estava com problema de apendicite, né? Vocês lembram aqui? Acho que não sei se a irmã Tereza e o irmão Antônio ainda não estavam. Então a Sibeli teve um problema de apendicite aqui, já estava já na beira da cirurgia, para fazer a cirurgia. Eu já ia já no dia lá para acompanhar ela fazer a cirurgia. Já ficou no hospital, fui para casa, morava em Istambul na época, perto do pastor Daltigo, Istambul. Fui no dia lá, mas a gente acredita no Deus que faz milagre, amém? Amém? Todo mundo acredita? Então a gente botou no grupo de oração aqui o nome da Sibeli. A gente falou assim, ó, o Senhor é poderoso, então o Senhor pode curar essa apendicite. Ela foi pega de ambulância, foi levada para o hospital, estava com uma dor muito grande, ela era uma mulher muito forte. Então quando ela fala que está com dor, eu não tenho dúvida, a gente chamou a ambulância, não dava nem para pegar carro, nem sei se tinha carro na época, acho que não. Então assim, a gente chamou a ambulância, porque ela estava com uma dor muito grande, ela foi para o hospital, ficou lá para ser operada, tal, tudo direitinho, né? Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Isaías, ele fala isso, que ele levou todas as nossas enfermidades na cruz, irmão. Então ele curou a Sibeli. A gente tem lá dois reportes, né? Dois relatórios lá, justificando em 2 hospitais diferentes o apendicite que ela tinha que fazer, mas para a glória de Deus, vamos dar uma palma para o Senhor, por favor. Ela foi curada. Mas aí, irmãos, Deus é maravilhoso. Aonde ela estava nesse dia, quando ela estava já esperando para ter a alta, que ela não ia mais operar, estava em observação, ela não fez a cirurgia, tinha uma senhora do lado. Nessa época ele estava assim, buscando demais para a cirurgia da Sibeli e tal.
O Espírito Santo falou comigo, assim, muito forte, no meu coração. Fala da minha palavra para essa moça do lado. Eu falei assim, poxa, eu não estava ainda nem em inglês, ainda estava muito bem, né, minha mãe? Ela era uma pessoa que só falava língua inglesa, não era brasileira, português. Irmão, soldado do Senhor assim, eu sou assim. Deus mandou, eu fui lá na hora lá e enrolei, comecei a falar com ela. Ela falando que estava 6 meses, irmão. Ela estava 6 meses no hospital, a família dela já não ia mais lá, ela estava muito triste, ela tinha uma briga espiritual grande, que ela cria em Cristo, mas a metade da outra família dela, do João, falava que Cristo era só um profeta. Eu falei, não, hoje ele veio aqui para a gente falar da palavra do Senhor para a senhora. Aí o Senhor já botou na minha mão, acho que foi Isaías 53 que a gente falou, foi isso para ela. Acho que se pega do lado, eu falando com ela. E ela ficou assim e tal. Ela não tinha aceitado a Cristo ainda. Mas aí eu falei com ela, fiquei conversando com ela. Ela não podia andar, irmã Teresa. Ela estava muito tempo parada em cima de uma cama. Aí eu fui para casa. A Sibéria ainda não podia vir para o hospital, ainda estava naquela fase ainda de aguardar, tipo, para vir embora para casa, observação, né? Fica, né? Na enfermaria. Aí quando eu fui para casa, o Senhor foi muito forte comigo. Tipo assim, veio muito forte para me comprar umas flores para ela. Eu comprei flores, comprei melhor, não tinha nem muito dinheiro, mas fui lá, quando eu fui lá, a mais barata que eu ia comprar não tinha, mano. Era umas caras assim, pô, senhor, eu fui lá, comprei umas caras, comprei também um chocolate para ela. Aí o Senhor botou no meu coração, ela vai me aceitar, lá que ela vai me aceitar. Quando eu fui buscar a Sibéria, no dia que eu fui buscar a Sibéria, eu fui lá, aí eu falei do amor do Senhor Jesus para ela, sabe? Assim, falei, eu tinha pedido já meu tio já para me ajudar, aí tinha lá em Romano, né, que tem que aceitar o Senhor, aí eu falei para ela. Eu perguntei, se ela aceita o Senhor? Ela aceita. Ela falou assim para mim, você não existe, pô. Você me trouxe flor aqui, eu tenho. Eu falei, não, eu sou só um instrumento. Deus, ele te ama tanto, que ele me usou, irmão. Usou uma doença da minha esposa, que foi curada, para vir aqui, para falar de ti, do Senhor Jesus. Eu não sou nada, irmão. Pode ser uma outra pessoa muito melhor de mim vir aqui. Não, mas eu aceito. Você é real, mano. Eu falo, se você é real, eu falei, toda honra e glória a Cristo. Ele que morreu na cruz. A senhora não tem que pensar nada que foi a mim. Foi o Senhor Jesus. E Ele te ama. Ele colocou a minha esposa do teu lado para poder hoje a salvação entrar na tua casa. Entrar para ti. Ela falou tudo direitinho e tal. Irmãos, eu creio que eu não consegui mais falar com essa moça. O celular dela, depois eu fiquei mandando mensagem, não respondeu, eu creio que Deus levou ela. Então, irmãos, Deus ele quer te usar, irmão. Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Já pensou se eu pensasse assim, não vou lá não, porque Deus ele pode fazer, ou pode, mas ele tem coisa que você que tem que fazer, irmão. E ele fez isso para ela, foi uma coisa linda. Eu chorei. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Eu falei, se você me usar, eu sou perfeito. Comecei a chorar, falei, Senhor, que coisa maravilhosa que eu vi, o teu amor, uma pessoa, sabe, aceitar a ti, irmão. É isso que a gente tem que ter, Senhor, irmãos. A gente tem que ser guiado pelo Espírito. Tudo dele, por ele, para ele. Eu não sou nada, irmão. Não sou nada. Tudo dele, por ele, para ele. Menos de mim, mais dele. E essa pessoa, eu acho que ela não... Deus levou. Porque você vê, né? Usou a minha esposa, irmão, ficar doente. Olha como que Deus é perfeito. Curou ela, mas quando ele recebe alguma coisa, ele tem que compartilhar. A gente tem que compartilhar o amor de Cristo. O amor de Cristo atingiu essa moça. Agora eu nem me lembro mais do nome dela. Salve de palmas para o Senhor mais uma vez. Estou quase acabando já. A palavra do Senhor. Como saber se devo fazer ou não? Colossenses 3,15 ele fala isso. É a paz que está dentro. Quando você orar, irmão, se tiver alguma dúvida, sabe? Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja juiz
o juiz. Vamos repetir isso? Que a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, irmão. Então, irmãos, quando tiver alguma dúvida, se você está com alguma dúvida, como fazer, você é guiado pelo Espírito Santo de Adonai, e você, irmã Luísa, ou qualquer um, amém, qualquer um, se tivermos dúvida, o que a gente tem que fazer? A gente tem um juiz. Que a paz de Cristo seja o juiz dos nossos corações para a gente poder fazer. Amém? Amém. Glória. E às vezes está numa coisa muito simples, irmão. Assim, quando eu comecei a carreira aqui, irmão, assim, a carreira que eu falo do cristianismo, né, combatendo o bom combate, teve um belo dia que eu fui no Harris Farm. Quando eu fui no Harris Farm, aí peguei uma promoção de uma carne lá, que eu sempre ia lá, irmão, porque sempre tinha promoção, né? Lá, às vezes a gente não estava com muito dinheiro, né? Ia lá, comprava logo um pedaço grande de carne, da promoção. Aí veio muito nítido. Eu não vou falar uma outra pessoa que eu quero falar. Mas o Senhor falou assim, compra essa carne também para essa pessoa. Eu falei assim, pô, será que é coisa da minha cabeça isso? Mas quando é coisa assim, tipo, você tem que pensar o seguinte, é uma coisa boa você comprar, né, uma coisa para alguém? É que você está dando? Você está na palavra de Deus? Tá. Amor, se não for, irmão, beleza, você está dando para alguém. Então, quando você tiver esse negócio interno de você, faça, irmão. E eu, quando entreguei para essa pessoa, essa carne, ela falou assim para mim, pô, eu queria tanto comer uma carne dessa há 3 dias, mas eu não tenho dinheiro para comer. Você vê como que o Senhor é bom. Ele quer ser seu Senhor em todos os detalhes, irmão. No mínimo detalhe. Quando você está comprando alguma coisa, Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer te guiar. Então o que custou para mim? Custou nada. Comprei lá, quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, amém, glória a Deus. Então são pequenas coisas, irmão. Não espera acontecer uma coisa, uma lua de sangue, alguma coisa, sabe? Em nome de Jesus? Amém. Amém. Glória. Amém. Então, Glória a Deus. eu vou terminar aqui com Levítico 6:12, que fala. Glória a Deus. 6:12. Vou acabar aqui agora. Glória a Deus. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. Levítico 6:12. 4 livros. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então esse é o trabalho, irmãos, como diz a palavra do Senhor aqui, né? E acenderá a lenha dele a cada manhã. Então a cada manhã, irmãos, é a cada manhã que você tem que buscar o Senhor, da luz do Senhor, e ser guiado pelo Deus Altíssimo. É todos os dias, irmão. Não é só porque você pediu um dia ou outro, você não vai pedir. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus, amém? Vou pedir para vocês ficarem em pé, para a gente fazer oração. Querido Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, eu tentei fazer o meu melhor, Pai, mas eu sou imperfeito, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa entrar, Pai, no ouvido de cada membro aqui da igreja, cada um em Cristo Jesus, no amor, Pai. Que as pessoas, Senhor, possam saber, Pai, você foi batizado, recebeu o Espírito Santo do Senhor vive dentro de cada um aqui, Pai. Então que o Espírito Santo, Pai, possa, meu Pai, eu profetizo aqui, Pai, para cada um, em nome de Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Fala para Cristo. Meus irmãos já estão na ceia, aleluia. Vou ler aqui os versículos. Está em Marcos.